Olá pessoal, eu sou Anacleto Alberto e esse é a Finance Resident. Hoje estamos com dois dos membros do Grupo Olimpo, GMC. Bom dia, Fábio. Bom dia, Anacleto. Está tudo bem? Graças a Deus, sim. Parabéns já pela vitória no GMC. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês no Finance Resident. Só para dizer que o Fábio é o presidente da Associação dos Estudantes de SAF. Tá, mas vai deixar esse ano, né? Exatamente. Estudantes. Já estou a findar o meu mandato. Mais semanas, menos semanas e estou fora já. E também temos o outro, que é o Emanuel. Bom dia. Bom dia, Anacleto. Seja bem-vindo à Finance Resident. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então, para já eles estão aqui para nos informar como é que foi a trajetória no GMC. Fábio, o que é que significa GMC, por acaso? GMC significa Global Management Challenge. É uma competição internacional de gestão e estratégia que engloba mais de 20 países ao redor do mundo. E vocês ganharam em Angola. Exato, nós ganhamos a competição nacional do Global Management Challenge e agora vamos competir internacionalmente com alguns dos melhores países em gestão e estratégia e esperamos ter o maior impacto possível na competição internacional. Emanuel, como é que foi a experiência do GMC? Bem, a experiência do GMC foi bastante desafiadora, porque, pronto, competimos com, sei lá, outras equipas compostas por pessoas muito boas, inclusive consultores de algumas empresas renomadas no país, competimos com estudantes universitários também, pronto, equipas realmente muito boas. Então, apesar de tudo, foi bastante desafiador, exigiu muito de nós, muito empenho, muito estudo, muitas horas passadas, né? Tomar decisões. A ler manuais e pronto, a pensar principalmente, a testar. E é isso, e apesar de tudo foi uma experiência inspiradora, né? Porque pronto, sentimos-nos dentro daquilo que é o ambiente corporativo, dentro daquilo que é tomar decisões, esperar resultados, lidar com concorrência, essa coisa toda. Este ano foi a competição com maior concorrentes possíveis. Exato. De 500 concorrentes e mais de 105 Mais de 107 grupos, já foram um total de 107 grupos. Só para teres noção, no ano passado foram 64 equipas. Okay. Esse ano foi quase o dobro. Okay. E só para aqui realçar, as decisões no GMC são tomadas em termos de número. Não há escrita, são números. E como é que foi passar por isso? Nós analisamos os dados. As empresas estão inseridas num contexto econômico, né, no mercado, num país. E nós analisamos os dados dessa determinada economia. Analisamos como é que está a taxa de inflação. 3 mercados nesse caso. A empresa é inserida num mercado, que é a União Europeia, mas nós tomamos decisões para 3 mercados. Temos a NAFTA, temos a União Europeia e temos a internet. Exato. Então, nós analisamos os dados nestes todos os mercados, como é que está a inflação, como é que está a taxa de câmbio aqui, o que aconteceu na economia, qual foi o impacto, se teve um acontecimento ambiental. Com base nesses dados, nós vamos analisar qual será a melhor decisão que podemos tomar para que a nossa empresa seja melhor avaliada no mercado, ter uma melhor capitalização de bolsa e um desempenho de investimento maior. Não foi algo tão, digamos assim, tão diferente da realidade que nós enfrentamos na academia. Né? Nós em contabilidade e finanças estamos acostumados a analisar dados, analisar relatórios. E era basicamente isso que fazíamos no GMC. Analisávamos relatórios e com base nos nossos conhecimentos, na nossa experiência própria e íamos tomando decisões. O que é que o GMC trouxe para vocês, Emanuel? Olha, principalmente, além da questão da aplicação de conhecimentos, o desenvolvimento de conhecimentos. O GMC nos levou a aprender muito sobre o mundo corporativo, sobre a decisão nas empresas. Tivemos que passar muitas horas a estudar outras empresas. Acho que já citei isso uma vez, acho numa entrevista também. Citei o caso da Apple, nós estudamos muito a Apple, muito mesmo, e nos inspiramos muito na Apple, principalmente na questão ligada à produção. No ponto em que, em vez de produzir a capacidade máxima das nossas máquinas, nós preferíamos, por exemplo, que a maior parte dos componentes, né, que seriam montados e transformados em produtos finais fossem, a fabricação fosse, como eu posso dizer, subcontratada, outsourcing. Foi um ponto que a Apple nos inspirou muito, a questão da construção da marca, principalmente, que se refletia nas decisões relativas à publicidade institucional. Exato. Calma, Fábio. Fábio, gosta de falar. Vocês
já estiveram no ano passado Sim, sim. a concorrer. Então Exato. vocês tiveram uma experiência e levaram para esse ano. Será Exato. que vocês também estão dispostos a partir essa experiência para os estudantes que vêm? É, com toda a certeza, com toda a certeza. E aquela ótica, né, de que o conhecimento tem que ser partilhado, senão... E quanto mais nós podemos contribuir para o desenvolvimento das gerações vindouras, melhor para nós, Melhor. o legado é maior Exato. e o mais importante é o impacto. Né? Exato. É fazer com que mais jovens tenham a mesma experiência que nós tivemos com o GMC. Como o meu colega disse, nós aprendemos bastante. Existe uma diferença entre o conhecimento teórico que nós estamos a obter na academia e o prático que aplicamos no Que aplicamos no GMC, Tivemos exato. por exemplo, nós estudamos muito sobre a aquisição de imobilizados, compras, investimento em ativos fixos. Né? É algo muito comum para quem estuda contabilidade e finanças, é algo que acontece assim. Mas o impacto desse tipo de investimento numa empresa é diferente na vida real. Exato. Tu fazes um tipo de investimento daqueles, por exemplo, durante a condução do GMC, numa das últimas decisões, aquilo pode te prejudicar muito, porque Exato. aquilo tem impacto no longo prazo. Então é necessário que a empresa tenha uma boa estratégia de como vai fazer esse investimento rentabilizar, como é que ela vai fazer com que esse investimento tenha impacto no seu volume de negócios, na rentabilidade dos capitais e todos esses aspectos. Então, perceber isso na prática, para nós foi surreal. E se mais estudantes na área de finanças, na área de economia e não só, pudessem também ter essa experiência e nós podemos contribuir, Exato. mas é o melhor. Mais uma questão super importante. Qual é a vossa visão, né, como vencedores e estudantes também, sobre a economia do nosso país nesse momento? Manuel. Prontos. É aquilo que nós temos visto todos os dias, né? Sobe o câmbio e quando sobe o câmbio, a inflação acompanha sempre, né? Os preços disparam sempre. Porque, como é que eu posso dizer? Nós não produzimos, na verdade, né? Acho que a maior parte do que consumimos é importado. Então, nós estamos sempre, como eu posso dizer, os preços na nossa economia estão sempre muito voláteis e muito dependentes das variações cambiais. Então, daí está. Sempre que, por exemplo, existe uma diminuição na entrada de divisas no mercado nacional, em função muitas das vezes da queda do preço do petróleo, outros fatores, a economia é totalmente afetada no momento, a questão da relação com os preços. Então, prontos, nesse momento, acho que uma solução imediata é, sei lá, o Estado, o governo tentar injetar, né? Sei lá, usar as reservas internacionais líquidas, aumentando a oferta de divisas e, consequentemente, causar uma queda, né, da taxa de câmbio. Mas no médio e longo prazo, a solução é a mais óbvia, é nós criarmos incentivos à produção, seja por meios de incentivos fiscais, seja por meios de subsídios, mas principalmente, sei lá, tentarmos melhorar o nosso ambiente econômico e atrair investimento estrangeiro. Qual é a tua opinião? Acho que eu concordo com a visão do meu colega. No curto prazo, essa é a solução mais óbvia, porque nós estamos a sofrer as consequências de uma taxa de câmbio elevada, Absurda. Né? Temos a inflação também a crescer constantemente. Então, liberar as reservas líquidas internacionais seria a primeira opção no curto prazo. Só que essa é uma medida, estamos a cuidar dos sintomas, Exato. Não da causa. Doença, né? Exatamente. Para aliviar as coisas agora, mas a solução para o país em si é óbvia, tem sido óbvia nos últimos anos, é melhorar o ambiente de negócio, é melhorar o ambiente econômico do nosso país, é melhorar as infraestruturas, porque isso é que atrai o investimento privado. Exato. Eu não acho que o investimento privado se atrai com simples visitas de Estado. Não acho que isso atrai necessariamente o investimento privado. Mas as condições que tu estabeleces dentro do teu país para que o investimento privado prospere é que permitem que ele seja atraído. Nós temos exemplos de vários... É aquela questão da diminuição do risco, né? Exato. Existem um monte de ilhas e pequenos países que recebem milhões e bilhões anualmente de investimento privado. Exato. Temos lá paraísos fiscais. Né? Exato. Não que necessariamente os presidentes desses paraísos fiscais saiam daí e venham para Angola buscar investidores. Mas é porque eles estabelecem as condições que quem está incentivos fora e vai logo para lá. Então, a mesma coisa que para cá. Exatamente. O ponto é criar incentivos. Exato. Se nós melhorarmos as infraestruturas no nosso país, melhorarmos as estradas, melhorarmos os transportes,
terrestres e aéreos, melhoramos as condições fiscais também, aliviar um pouco as empresas, dando esse tipo de incentivos, os investidores vão ser atraídos. Essa é que é a solução para mudar o país, melhorar a estrutura do país em si, porque ainda que nós atraímos investidores privados para a produção de batata ou mandioca no Ambris, se as estradas não tiverem condições para o Como é produto que chegar vamos até chegar lá? aqui, os preços vão continuar altíssimos. O investidor vai Exatamente. continuar É um a ter risco ao investimento. só vai ter custos, não vai ter Exato. proveitos e, ao fim e ao cabo, não acontece nada. Então, a solução, do meu ponto de vista, para que o país melhore, que o país prospere, é a mais óbvia, tem sido óbvia nos últimos 50 ou 20 ou 30 anos. É melhorar mesmo a estrutura toda do país. Olha, eu tenho uma questão. Lá no GMC, eu acredito que tinha um sinal em que era mais para as ações, né? Mercado financeiro e tudo mais. Exato. Falava Uma de parte. ações. A minha questão é, vou tirar um exemplo daqui do nosso continente, não a Europa e nas Américas também. Vou falar agora da Namíbia. Por exemplo, nós temos na Namíbia, supermercado, os fundos de investimento internacional, eles lá investem mais de 18 bilhões de libras, porque a Namíbia oferece certas condições e outros países não oferecem. Exato. O que é que faz com que os investidores do fundo internacional não optam por Angola, mas sim por outros países? É a questão do risco que eu estava a explicar. Eu acredito que na visão do investidor, por exemplo, se eu me visse como um investidor estrangeiro, sei lá, com 100 milhões de dólares para investir num país africano, constitui um risco muito grande investir em Angola. Constitui um risco muito grande, porque é por causa do ambiente econômico. Não é favorável, por causa das infraestruturas, a questão dos incentivos fiscais, por exemplo, que eu toquei. Então, quando se investe, a intenção é sempre procurar o maior retorno, mas com menor risco. Aqui não. Então é isso, eu tenho que ter uma garantia de que vou ter um bom retorno, mas com um risco aceitável. Então tem a ver com isso, tem a ver com criarmos condições, né, em diversos pontos, como é que eu posso dizer, condições estruturais principalmente, para que possamos de facto diminuir o risco e nos tornarmos um ambiente, um país atrativo para os investidores estrangeiros. Apesar de nós sermos um país pobre com uma moeda fraca, nós ainda assim não temos mercados competitivos, preços competitivos dentro do nosso país. Os custos são muito elevados. Exato. Ainda que o investidor vir para Angola e ele tentar produzir batatas, provavelmente, não digo com tanta certeza porque não estou a esses dados, mas provavelmente o custo da produção aqui vai ser mais caro do que o custo na produção na Namíbia, em Vindu. Então, fica mais fácil ele investir em Vindu, na Namíbia, porque lá o capital dele vai ser remunerado mais rapidamente e é uma taxa mais alta do que vai ser remunerado cá em Angola. Então, aqui em Angola ele perde mais. Esse risco associado com o ambiente de negócio em Angola, ele perde mais. Sem contar que nós temos uma taxa de câmbio oscilante, está sempre a subir e a descer. A inflação, então, e o poder de compra cá internamente. O poder de compra. Eu acho que investidores que conseguem remunerar tão bem aqui o capital, não é? São aqueles que fazem negócios diretamente com o Estado. Não é? Agora, investindo dentro do ambiente normal, com pessoas como nós, é muito mais... E investimentos no setor produtivo, de facto, são mais arriscados, né? Porque eu acredito que há investidores, né, que, sei lá, olham para Angola como uma oportunidade em termos de investimentos, por exemplo, em títulos públicos. Os títulos públicos angolanos são, acredito que, dos mais rentáveis do mundo, né? Ainda que indexados a, por exemplo, a taxa de câmbio. Sei lá, deve haver uma média de 18% ou 16%. Exato. Fora o chamado risco país, que também é levado em conta, né? Mas investimentos no setor produtivo, acredito que, pronto, ainda precisamos melhorar muita coisa, ainda precisamos dar muitos passos. Eu acho que a nossa geração, né, poderia ter uma opinião sobre essas coisas Exato. também. E depois tem a questão também do capital humano, né? A preparação da mão de obra, que também é uma das nossas dificuldades, né? Exato. E isso é super importante, até porque nas teorias e na escola já aprendemos, já dizia Ken, né? No curto prazo as pessoas estão preocupadas mais com o desemprego e a inflação. É como a teoria da demanda da moeda, o motivo da transação, eu acho que é o problema da Angola agora. Então, numa questão de tempo, conselhos para as pessoas que querem ingressar no GMC para o próximo ano, qual é o conselho que vocês deixariam? Estudar uma nova. É o primeiro passo, estudar o manual. É necessário entender como é que funciona. Assim, e o próprio manual explica muita coisa, muitas questões relacionadas, ensina muita coisa sobre produção, marketing,
recursos humanos e finanças, né? E depois é necessário, né? Se for para ganhar, tem que complementar com conhecimentos fora do manual, conhecimentos práticos principalmente. Análise econômica financeira foi extremamente importante para nós. Muito Analisar importante. rácios já foi muito importante para nós. Contabilidade analítica foi muito importante. Só capela outra vez. Sistemas de controle e gestão, fazer custeio baseado em atividades, essa coisa toda, GBA, por exemplo, a macroeconomia é muito importante, muito importante percebermos de que forma é que a oscilação cambial entre dois mercados impacta, por exemplo, na obtenção de receitas. É muito importante perceber isso. Tem a questão da balança comercial, também é bastante importante analisar a balança comercial e tomar decisões em função disso. O PIB, taxa de desemprego. Quer dizer, aí não é só você pegar e se inscrever e começar, é parar e estudar. Não, tem que estudar, senão vai só participar, né? Por exemplo, nós participamos a primeira vez no ano passado. A competição abriu aqui em novembro ou outubro? Novembro, né? foi até dezembro. Nós começamos a nos preparar em setembro. Em setembro, Estávamos a ler o manual várias e várias vezes. Lemos aquelas 40, 50 páginas mais de 5, 6 vezes. Mais 5, 6 vezes, sentamos, fizemos orçamentos, planilhas Excel. Íamos discutindo do manual e no final valeu a pena. Não, valeu Porque chegamos à final, na primeira vez em que participamos, chegamos à final. Não tivemos o desempenho que queríamos ser vencedores. Mas com a experiência da última final também aprendemos. Também aprendemos bastante. Que tipo de decisões não tomar no fim, que tipo de decisões tomar logo no início. Exato. Isso foi mesmo crucial para a vitória nesse Porque ano. e houve um exemplo na final passada em que pronto, começamos bem, estávamos à frente, mas depois as coisas não correram tão bem quanto... Nas minhas finais que vocês tiveram no segundo lugar, uma coisa assim, não? Não, no ano passado, fomos até a final no ano passado, mas lá, depois lá, pronto, as coisas não correram muito bem na segunda decisão e nós não estávamos preparados para aquilo. Pensamos logo que fosse acontecer. E foi. Exato, então tomamos uma decisão que, pronto, acabou por nos prejudicar totalmente. Tivemos que nos desviamos da estratégia e acabamos por não ter o resultado que queríamos. Sei lá, acho que saímos totalmente do mercado. Como as decisões mesmo devem ser importantes, nosso tempo já vai. Vocês são 5. Okay. Faltaram 3. Falta o Domingos Moreira, o Cris Quitumba e o Ismael Coluna. Abraço para os 3 também. A Finance gosta muito de vocês. Continuem essas pessoas que vocês depois agora. Obrigado por aceitar o nosso convite e estamos sempre aqui. Obrigado nós.